A escola do trabalho do período de transição. Qual deve ser a escola do trabalho nos tempos atuais? Escola do longo período revolucionário da época da ditadura do proletariado, com o cerco dessa ditadura pelo imperialismo. Assim, apenas assim deve e pode ser colocada a questão sobre a escola hoje, pois a escola não é algo absoluto como ainda pensa o magistério formado na pedagogia pré-revolucionária. A escola não pode ter objetivos absolutos de formação, objetivos perenemente dados de criação da personalidade harmônica abstrata. A escola não tem também imanentemente os caminhos que se desenvolvem a ciência sobre as crianças, psicologia, pedagogia, para realizações desses objetivos. A escola sempre foi e não poderia deixar de ser reflexo do seu século. Sempre respondeu àquelas exigências às quais um determinado regime político-social colocou para ela e, sem ela, não respondeu ao regime de seu tempo. Então, não pode ficar viva. Nos tempos pré-revolucionários, a escola naturalmente foi um instrumento nas mãos das classes dominantes. Não houve interesse dessas em esclarecer a essência da classe da escola. Ao contrário, colocaram para si o objetivo de ocultar esta essência e evitar a preparação da destruição desse regime com sua própria ajuda. Uma das tarefas básicas da revolução social consiste no esclarecimento desta essência de classe, no desnudar dos interesses de classe, na agudização de todas as questões da vida como questões de luta de classe. No esclarecimento e estabelecimento das tarefas sociais da classe vencedora está a garantia do sucesso da luta contra a sociedade de classes em geral. A revolução deve fazer isto também em relação à escola, porque a escola é o órgão social, um organismo social. Portanto, também a questão sobre a escola e o trabalho deve ser colocada tal como nós a colocamos antes. Mas onde buscar a resposta a esta questão? Nos germes da escola do trabalho na Europa Ocidental e na América? Existiria a continuidade entre a escola do trabalho soviético e o ideal da escola dos melhores pedagogos reformadores burgueses? Sobre a continuidade, aqui pode-se dizer que ela existe na mesma medida em que existe a continuidade entre o regime burguês e a revolução social. Assim como o novo regime é acalentado no ventre da sociedade antiga, como sua contradição interna da sociedade, assim também a nova escola pode estar ligada com a antiga, até melhor com a escola da continuidade dialética revolucionária. Alguns conceitos, terminologias, formas externas dos detalhes podem continuamente referir-se para a escola nova, mas o conteúdo, as formas organizacionais e os objetivos da escola devem ser novos. As ideias e métodos copiados da pedagogia burguesa pela nova escola, digamos, trabalho, autodireção, devem receber novo colorido, nova interpretação. Estas ideias e métodos devem partir de novos objetivos de formação, e estes, em essência, partem inteiramente das tarefas e objetivos da construção revolucionária. Esses objetivos basicamente resumem-se na formação da pessoa, a qual reconheceria a si mesma como membro do coletivo internacional das pessoas que lutam contra o regime caduco por uma vida nova, por uma nova ordem social, na qual não haverá divisão em classes sociais. Concretamente, a questão conduz a que as novas gerações compreendam, em primeiro lugar, em que consiste a essência deste processo de luta que abarca a humanidade. Em segundo, que lugar a classe oprimida ocupa nesta luta. E em terceiro, que lugar cada jovem deve ocupar nesta luta. Em ligação com esses objetivos, digamos diretamente da formação comunista, a escola deve receber uma determinada direção, deve partir de ideias sociopedagógicas definidas. Os dois momentos seguintes, separados antes, formalmente, residem na base da escola do trabalho do período atual. 1. Ligação com a atualidade. 2. Autodireção dos estudantes. Primeiro texto. O pensamento pedagógico comunista no último ano esclareceu, muitas vezes na imprensa, seu ponto de vista sobre o que se deve compreender por atualidade. Vamos formulá-la aqui brevemente mais uma vez. A atualidade é tudo aquilo que na vida da sociedade do nosso período tem requisitado para crescer e desenvolver-se, que se reúne ao redor da revolução social que se
que está vencendo e irá servir para a construção da nova vida. A atualidade também é aquela fortaleza capitalista contra a qual conduz o cerco da Revolução Mundial. Falando brevemente, a atualidade é o imperialismo em a sua última forma, e o poder soviético como ruptura na frente do imperialismo, como brecha na formação do capital mundial. Estes dois fenômenos devem ser estudados como atualidade. A atualidade deve ser compreendida como a luta que começa na brecha rompida. Esta luta vai aumentar cada vez mais, ficar encarniçada e crescer, enquanto a vitória não venha pela revolução. Todo o restante pode-se dizer que coexiste na atualidade, mas não é atualidade. São fragmentos do passado no presente. Radiotelégrafo, eletrificação e Comsters, Internacional Comunista. Fascismo, Ruhr e anomalia de Kursk são atualidade. Religião, artesanato, economia rural de 3 folhas são fragmentos do passado. A tarefa básica da escola é o estudo da atualidade, o domínio dela, a penetração nela. Isso nos significa, evidentemente, que a escola não deve familiarizar-se e estudar o passado coexistente, e isto a escola faz e fará. Mas ela deve claramente compreender que são exatamente apenas fragmentos do passado. Não se deve apenas estudar a atualidade. Isto, o leitor pode dizer, quase qualquer escola faz. A escola deve formar nas ideias da atualidade, a atualidade deve, como um rio amplo, desembocar na escola, desembocar de forma organizada. A escola deve penetrar na atualidade e identificar-se com ela. Aqui existem 2 lados da questão. Um deles refere-se ao conteúdo do trabalho educativo. Sob o ângulo da visão da atualidade, é preciso impiedosamente recusar uma série inteira de disciplinas e parte de cursos, que não têm nada em comum com a atualidade. Aqui a questão refere-se não somente à história, no ensino da qual finalmente começa a aparecer algo novo. Aqui, a questão também é classicismo. A questão está aqui no exame de todo o conteúdo do trabalho educativo, em introduzir nele aquelas partes sem as quais a atualidade não pode ser esclarecida corretamente, na introdução de novas disciplinas antes nem conhecidas pela escola e lançar às águas tudo aquilo que, do ponto de vista do estudo da atualidade, pode se passar sem. O enfoque marxista para os fenômenos sociais da história, ciências econômicas, bases da técnica, elementos da organização do trabalho, tudo deve agora entrar na escola. Além da história, é preciso profundamente limpar o curso de literatura, língua pátria, ciências naturais, física e química, entram na escola em nova ótica e com novas tarefas. Mesmo a matemática pode despojar-se de tudo aquilo que, na opinião dos metodistas mais velhos, lapida o cérebro e dá a ele flexibilidade. O que, a propósito, nossa matemática elementar da escola antiga não estava apta a fazer. Ela toma muito de emprestado para a escola das ideias da assim chamada matemática superior, sem o que é impossível passar nas disciplinas modernas das ciências naturais, mesmo na escola. Deste ângulo, para todos nós, tanto para os pedagogos antigos, acostumados ao conteúdo antigo do trabalho educativo, como para os novos, jovens, que estudam na escola antiga, é necessário reavaliar todos os valores escolares. Não é fácil recusar as superstições antigas, romper com as heranças do passado. Aqui sempre aparece a questão: como assim? Significa que isso e aquilo a criança não irá saber? Receberiam eles, então, uma educação geral completa? A necessidade da revisão da questão sobre o que é agora a educação geral está evidentemente fora de qualquer dúvida. O ponto de vista exposto por nós, da orientação para a atualidade, nos dá a base para tal revisão, a qual o tempo todo está presente e a cada vez mais se pormenoriza. Por isso também se explica que nenhuma escola experimental até agora tenha um programa completo sedimentado. Por isso, particularmente, nossa comuna escolar inevitavelmente troca anualmente seus programas, conduz anualmente a revisão do conteúdo do seu trabalho educativo, como o leitor verá nos capítulos seguintes. O segundo lado da questão está no método de estudo do material educativo e nas questões de formação.
O objetivo da escola não é apenas conhecer a atualidade, mas dominá-la. E aqui os métodos antigos de educação são inúteis. É preciso tomar os fenômenos em suas mútuas ligações e interações. É preciso mostrar que os fenômenos em sua atualidade são parte de um processo histórico único e geral de desenvolvimento. É preciso esclarecer a essência dialética do que nos cerca. Mas isso é possível somente pelo caminho da unificação do ensino ao redor de grupos de fenômenos como objetos de estudo. A questão do ensino unificado, concentração de ensino ao redor dos eixos básicos, recebe aqui a devida importância. As questões metodológicas que aparecem partem não apenas da melhor compreensão e da assimilação mais completa, mas da essência da tarefa, o estudo e o conhecimento dos fenômenos da atualidade nas suas ligações mútuas. As buscas de métodos de ensino unificado, as questões do ensino por complexo e concentração de ensino ocupam fortemente o pensamento pedagógico nos últimos anos. Isto é sinal dos tempos. Mas sobre essas buscas é necessário colocar o fundamento ideológico. É preciso claramente tomar consciência do porquê da busca, que os objetivos colocam para si o ensino unificado, para que ele é necessário. Nós respondemos a isso assim. Para o estudo correto da atualidade, do ponto de vista da revolução social, para a formação de lutadores e construtores do regime futuro. Nossa ideia básica nos dá indicação para a direção das nossas buscas. Ela coloca as marcas básicas e não deixa que nos percamos na escuridão. Aqui nos aproximamos de mais de um lado da questão. Tornou-se trivial a posição de que a educação é inseparável da formação. Nós não pensamos, entretanto, que sobre ambos os aspectos da escola coloca-se um único fundamento sociopedagógico, que o pensamento pedagógico tenha claro a comunhão dos objetivos sociais. Nosso ponto de vista apresenta-se de maneira completamente nítida. Antes, nós definimos a atualidade como o imperialismo e a União Soviética. Mas que lugar deve ocupar a juventude nesse conflito da reação e da revolução do antigo com o novo? Reduzindo a questão da atualidade a esse ponto da luta, é necessário colocar na consciência da geração futura que cada jovem será, ou melhor, já é, um soldado na frente da luta, que sua tarefa é instrumentalizar-se detalhadamente para esta luta pelo conhecimento, estudar bem o instrumento do inimigo e saber usá-lo em sentido positivo para a revolução, saber manejar na prática seu instrumento, o conhecimento. O proletariado de todo o mundo arma-se para a luta. O proletariado e o campesinato russo, em uma mão segura, a carabina para a defesa de suas conquistas, as quais, ao final das contas, são as conquistas da Revolução Mundial, e na outra, a foice e o martelo para a reconstrução lenta e persistente do destruído e a construção do novo. Ele é tanto lutador como construtor na brecha do imperialismo. Cada estudante deve tornar-se lutador e construtor. A escola deve esclarecer para ele pelo que e contra o que deve lutar. O que e como deve construir e criar. Segue-se daí as conclusões para a escola. Sobre o conteúdo da educação, instrumento de luta e criação, sobre os métodos de estudo, habilidade de usar na prática estas armas, sobre as tarefas formativas, o lugar do estudante na vida. Aqui se encontram os seguintes fundamentos. 1. A elaboração das bases da visão do mundo marxista, sendo que esta elaboração não deve ser nem abstrata nem dogmática, mas real, diríamos transformadora do mundo. 2. A tendência para o ensino pelo trabalho, ou melhor, pela produção que concretiza o conhecimento e dá possibilidade de domínio de objetivos concretos definidos pelos métodos da ciência. 3. Formação em direção dos interesses da juventude, isto é, aquilo que chamamos domínio organizado da vida. O marxismo nos dá não apenas a análise das relações sociais existentes, não apenas um método para a análise da atualidade para esclarecer a essência dos fenômenos sociais e a iluminação das suas ligações mútuas, mas também um método de atuar para mudar o existente em uma direção determinada, fundamentada pela análise.
A escola, portanto, deve formar no marxismo, deve aspirar a isso para que o estudante sinta organicamente o método marxista e sua eficácia. Não se pode pensar, é claro, que a escola poderá dar a fundamentação filosófica e científica completa e assegurar do marxismo, que ela poderá sintetizar e generalizar no sistema lógico de visão de mundo materialista a existência e hábitos acumulados pelos estudantes. Mas, se esse objetivo final esta finalização não está nas forças da escola para a idade do segundo nível, então, aquela percepção do mundo definida, o enfoque para a vida, o acesso correto aos fenômenos sociais, por assim dizer, a escola pode e deve desenvolver e formar no estudante, pela intuição marxista. A questão sobre o trabalho na escola, como base do ensino, ou melhor, sobre o ensino pela produção, deve ser colocada em ligação com o trabalho social, com a produção real, porque, do contrário, não irá conter o lado mais importante, isto é, o aspecto social, e vai tornar-se, de um lado, a obtenção de alguns hábitos técnicos e até artesanais, e de outro, apenas o instrumento metodológico com a ajuda do qual pode ilustrar ou passar, por meio dos laboratórios, esta ou aquela pequena parcela de um curso sistemático. O trabalho está debilitado, rompido em partes, e vai perder a ideia unitária e a essência. Muito facilmente introduzida no léxico do professor, mas em alto grau mal sucedida, a expressão processo de trabalho já continha um conceito sobre o fragmento do trabalho, a fragmentação do trabalho, a subordinação de suas partes específicas a algum objetivo educativo externo, a procura de ligações entre esses processos de trabalho mantidos artificialmente e o ensino da disciplina, o arranjo destes ou daqueles processos de trabalho para esta ou aquela parte do curso, facilmente coloca a escola num beco sem saída. E rapidamente a escola decepciona-se com uma redenção dos processos de trabalho. Mas isso não aconteceria se o trabalho não perdesse sua terrenidade, isto é, sua essência social. Consideramos necessário parar detalhadamente em um último ponto, a orientação dos interesses da criança. Nós precisamos, de uma vez por todas, determinar com um monte de superstições científicas, as quais não persistentemente apaga-se a pedagogia burguesa. Continuamente nos recrimina. Vocês coagem a criança. Vocês desconsideram completamente os interesses de uma dada idade. Vocês esquecem a biogênese. A ciência afirma que a criança de uma certa idade interessa-se por isso ou aquilo, mas vocês colocam para ela a política e a revolução. Isso é questão de adultos. A criança crescerá e por si mesma aprenderá. Seria engraçado negar, é claro, que nas diferentes idades a criança reage de formas diferentes aos fenômenos externos. Compreende diferentemente. Evidentemente, cada idade tem sua peculiaridade e devemos levá-las em conta e muito seriamente na escola. Mas, da incontestabilidade destas características gerais da criança é a pré-definição dos interesses da criança pela sua idade. Há uma grande distância. Essas características gerais do cérebro da criança são apenas a forma na qual se fundem aos seus interesses, preenchida pela vida externa, pela vida do ambiente social da criança, a forma na qual entra um conteúdo determinado. Esse conteúdo, em nenhum grau, depende das características fisiológicas do cérebro em desenvolvimento. Ele, por inteiro, é o reflexo de fenômenos externos da vida. Eis porque a escola tem o direito de falar sobre a formação e orientação dos interesses da criança em um determinado sentido. Nós não vemos nenhuma razão por que a escola deva aceitar o psiquismo da criança e seus interesses atuais, que são produtos das mais variadas influências do meio e da vida, influenciadas sem nenhuma organização e frequentemente contraditórias umas com as outras, com os dados dos quais ela deva partir e nele basear seu trabalho. E não tentar por si tomar em suas mãos, se possível, a maioria dessas influências, organizá-las em uma determinada direção e fundamentar seu trabalho com uma criança já em base ao que a escola denominou
e domina. A escola dominou e domina. Nós, evidentemente, ficamos com a segunda. A orientação pela atualidade aqui também nos dá uma definição plena da direção de formação dos interesses da criança. Determina também as etapas do domínio organizado da vida. Tudo o dito por nós, de imediato, define nosso relacionamento com tais fenômenos da vida, como a União da Juventude Comunista da Rússia e o Movimento dos Jovens Pioneiros, que são vistos por nós como poderosos fatores pedagógicos nos mãos da escola. Isso é tão claro no dito anterior que não é necessário deter-se aqui detalhadamente nessas questões. Parte 2. A questão da auto-organização da criança, autodireção, está ligada de forma estreita com a questão da atualidade. A ideia de auto-organização, é claro, não apresenta nada de novo, mas aqui, como também na questão sobre a atualidade, o problema dos objetivos da auto-organização na nossa escola soviética é essencial. A pedagogia burguesa, partindo apenas das especificidades pedagógicas da criança na questão da autodireção e expulsando com isso a política da escola, na realidade apenas fez o que se adaptava às exigências do regime social. Determinados objetivos sociais e de classe da autodireção sempre exigiram na escola europeia, ocidental e americana, além de que eles não fossem formulados como objetivos de classe. Nós não vamos aqui provar essa afirmação, pois ela é suficientemente aceita e inteiramente natural do ponto de vista marxista. Nós consideramos necessário, desde o começo, agudizar esta questão para a escola soviética, com aspecto social, estabelecer os objetivos da auto-organização como objetivos ligados com as tarefas da construção revolucionária. Que pessoa exige-se de nós nos nossos dias? É provavelmente no longo período revolucionário. Essa questão pode se responder assim: nossa época é uma época de luta e construção, sendo construção que parte da base, construção apenas possível e bem-sucedida nas condições em que cada membro da sociedade compreenda claramente o que precisa construir. Isso se dá com a formação na atualidade e por quais caminhos realizar essa construção. O último exige o desenvolvimento de 3 coisas básicas. 1. Habilidade de trabalhar coletivamente. Habilidade de encontrar seu lugar no trabalho coletivo. 2. Habilidade de abraçar organizadamente cada tarefa. 3. Capacidade para a criatividade organizativa. A habilidade de trabalhar coletivamente cria-se apenas no processo de trabalho coletivo e segue-se daí mais uma tarefa no campo do trabalho escolar. Mas a habilidade de trabalhar coletivamente significa também a habilidade de, quando necessário, dirigir e, quando necessário, subordinar-se. A realização deste objetivo deve refletir-se nas formas de autodireção, de maneira que, se possível, toda criança deve passar através da direção e da subordinação nos órgãos de autodireção, os quais órgãos não devem manter prazos de mandato muito longos. A habilidade de abraçar organizadamente cada nova tarefa exige o desenvolvimento de várias habilidades organizacionais. Exige que a criança passe por uma variedade de formas organizacionais, o que pode ser conseguido dando-se à auto-organização formas mais flexíveis que se adaptem cada vez às novas tarefas. E se a escola não isolar-se em si, se ela identificar-se com a atualidade, continuamente vai encontrar-se com uma extraordinária variedade de tarefas. A importância da criatividade organizativa para a nossa atualidade definitivamente precisa ser demonstrada. Elementos dessa criatividade podem ser desenvolvidos nas crianças através das condições suficientes de liberdade e iniciativa nas questões organizativas. Mas todas esses objetivos da auto-organização não podem ser atingidos se a auto-organização da criança é apenas uma brincadeira. É preciso estabelecer de uma vez por todas que as crianças, e especialmente um jovem, não apenas prepara-se para a vida, mas vive agora sua grande vida real. É preciso organizar esta vida para ele. A auto-organização deve ser, para ele, um assunto realmente grande e sério, com obrigações e responsabilidades sérias. Aquela proposição de que a criança não
prepara-se para tornar-se membro da sociedade, mas já é agora. Já tem agora suas necessidades, interesses, tarefas, ideias, vive agora em ligações com a vida dos adultos, com a vida da sociedade. Não deve jamais perder-se de vista pela escola se ela não quer sufocar o interesse das crianças pela escola com a sua organização, o seu centro vital. Do nosso ponto de vista, a auto-organização dessa forma tem grande importância e fundamentação sociopedagógica. Ela deve perseguir objetivos definidos e isso predetermina a relação da escola com a autodireção. Eis algumas conclusões fundamentais e gerais que a escola deve fazer em relação à auto-organização dos estudantes. Em primeiro lugar, a auto-organização dos estudantes pode aparecer e deve criar-se ao redor de determinadas tarefas. É próxima dos interesses das crianças que parte da sua vida comum na escola e exige a aplicação de trabalho. Tal tarefa define o ciclo das obrigações e o âmbito da responsabilidade. Frequentemente no orfanato, esta tarefa é o autosserviço, mas apenas o autosserviço está longe de esgotar tudo aquilo que pode servir de base para a auto-organização. Mais que isso, o autosserviço, que frequentemente lança sobre as crianças um peso exagerado, é capaz de encobrir o germe da iniciativa da criança, se dele não escolher habilmente os elementos apropriados, se não buscar nele especialmente o valor formativo dos momentos. Não sendo em geral inimigos do autosserviço, nós estamos longe de estarmos inclinados a dar a ele maior importância e também não consideramos de forma alguma que a aplicação do âmbito do autosserviço seja a ampliação do ciclo dos objetos para a organização da autodireção. Na escola aberta, por contraposição ao internato, a disciplina da classe torna-se tal tarefa. Evidentemente, as crianças podem dar com isso, pode dar conta disso. O estabelecimento da disciplina dá terreno para a auto-organização, mas frequentemente a tarefa reduz-se à transferência da chibata, que caiu nas mãos do professor para as mãos da criança, na retirada das medidas da influência dele. Neste caso, a fixação da disciplina nas mãos da criança pode ser fatal para a ideia de auto-organização, porque aqui o objetivo da autodireção no terreno da disciplina é a comodidade do professor e não a formação na auto-organização. Em ambos os casos, o erro mais comum está em que o professor não tem claro os objetivos da auto-organização e não tem critério para escolher um determinado ciclo de tarefas ou manifestações daqueles aspectos da vida, os quais organizam de forma mais adequada a auto-organização das crianças. O ponto de vista apresentado por nós sobre a autodireção oferece tal critério. A escola deve transferir para as mãos das crianças o maior número possível de tarefas, as quais exigem iniciativa, domínio de si, organização e criatividade. Em forma ampliada, isso será grande parte do trabalho da escola, tanto na parte administrativa como na parte escolar e social, sendo que tal transferência está longe de poder ser sempre cômoda para a escola, em um dado momento. Então, apenas a criança também sentirá o chão firme, de fato, sobre si, sobre sua própria organização e terá condições para formar e desenvolver em si os hábitos correspondentes. Em segundo lugar, a tutela demasiada sobre a autodireção da criança, quando ela levanta-se sobre os pés, apenas prejudica a tarefa. Frequentemente observamos como os administradores tentam dirigir a presidência nas reuniões gerais, o trabalho do secretário, quase sempre tomando para si aquele trabalho que as crianças, no começo, possivelmente, não tão bem sucedidamente, poderiam fazer elas mesmas, e com a preocupação de que algo não saia bem. Nem por um minuto pensamos que a criança tudo possa fazer por si mesma, que nas questões da autodireção o professor não deva jogar nenhum papel. Isso não é verdade. O professor sempre dirige o trabalho na autodireção. Ele deve, a seu tempo, dar ajuda e conselho. Ele deve discretamente dirigir pelas crianças, mas não tutelá-las exageradamente. Isso apenas prejudicará o êxito dos objetivos propostos. Em terceiro lugar, a auto-organização
organização dos estudantes deve, em concordância com nossa ideia básica, entender-se a participação ativa das crianças na construção da sua escola. Se nós queremos criar pessoas que conscientemente se relacionem com as suas obrigações sociais, elas devem claramente compreender as suas necessidades. Mais que isso, elas próprias devem estabelecê-las e livre e voluntariamente subordinar-se a elas. Em igual medida, isso diz respeito à escola. É possível imaginar-se na escola uma autodireção correta, segura e que atinge seus objetivos. Se as crianças não são chamadas para a organização ativa de todos os aspectos da vida escolar, a tese sobre a escola única do trabalho contém um ponto sobre o direito dos estudantes a escolher representantes nos conselhos escolares, sendo que o direito desses escolhidos como membros de conselho não é limitado, isto é, eles igualam-se ao pessoal pedagógico. A tese sobre a escola única do trabalho, dessa forma, chama as crianças para a construção da escola. No fundo, este chamamento deve ser mais amplo. Os objetivos e tarefas da escola devem ser claramente percebidas pelas crianças. Elas devem compreender e aceitar como os métodos de trabalho escolar. Mas o principal deve sentir que eles próprios, juntos com os camaradas pedagogos mais experientes, criam sua escola, constroem sua vida, seu centro. Isso é importante tanto para os pedagogos como para as crianças. Para os pedagogos, porque conduzido seu trabalho, e por assim dizer, às claras, sendo forçado continuamente a prestar contas em sua atividade. Ele, a contragosto, deve mais atentamente tratar cada um dos seus passos. Mais que isso, sobre influência da crítica jovem e recente, diretamente das crianças interessadas, inevitavelmente vai renovar e melhorar seus métodos de trabalho escolar. Com isso, sob a influência das crianças, irá mais frequentemente e detalhadamente submeter à revisão o conteúdo do material educativo, afastar o ultrapassado e introduzir o novo, o vivo. Como mostra a experiência obtida, as crianças que estão vivamente interessadas pela organização da vida da escola, com frequência sugerem os caminhos mais corretos e a solução para estas ou aquela questão. Não percebido pelos pedagogos, mas rapidamente dissecam os lados negativos que escaparão à atenção dos adultos. Isso é importante também para a criança e está ligado de forma estreita com os objetivos da formação proposta por nós. Na Rússia soviética não deve existir cidadãos que se subordinem passivamente ao seu regime, ainda que voluntariamente, e que, de modo passivo, se subordine às suas medidas. A força da revolução encerra-se exatamente em que ela movimenta-se pela atividade das massas populares. Quanto mais consciente da exatidão de seu caminho, quanto mais compreensão dos seus objetivos e tarefas pelas massas, mais exitosa e triunfante ela irá avançar. Por isso, explica-se aquele amplo volume de agitação, propaganda, trabalho e esclarecimento político desenvolvido pelo Estado e pelo partido. Nessa atmosfera agitada é que a escola deve formar as crianças, mas isso não é possível pelo caminho verbalista, e sim pelo envolvimento real das crianças no trabalho ativo de organização da escola. As crianças desde cedo devem aprender que elas não apenas subordinam-se a determinados pilares solidificados da escola, mas influenciam ativamente no seu crescimento, desenvolvimento e mudança para que eles com clareza compreendam por que a escola desenvolve-se exatamente num dado direção. Somente na atividade pode a criança formar-se para ser ativa. Somente na ação aprende a agir. Somente na realidade, partindo na criação de formas cada vez mais novas, mesmo no organismo social pequeno como a escola, aprende a participar conscientemente do mesmo modo no trabalho que diz respeito às formas da ordem estatal e mundial. Em quarto lugar, a autodireção deve imediatamente servir para a aproximação da escola com outras organizações infantis, como a Juventude Trabalhadora, e assim retirar a criança das paredes da escola. Em nossa ideia, a escola faz isso através de toda a sua ordem. Em relação à auto-organização, ganha ainda mais uma saída, que familiariza as crianças de organizações semelhantes entre si.
ampliando dessa forma também o caráter da união infantil, para a qual desde uma determinada idade torna-se apertada as quatro paredes da escola. Aqui é muito importante também o objetivo de dar às crianças a possibilidade de manifestar e paulatinamente exercitar seus hábitos organizacionais em outras condições, fora da sua escola, em escala mais ampla, em ambiente mais complexo. Deve ensiná-la a trabalhar amigavelmente e planejadamente com crianças e adultos de outras instituições. A escola deve introduzir as crianças no estudo prático da vida atual, na prática da sua construção. Esta, em nossa opinião, em traços gerais, deve ser resposta à questão colocada no início do capítulo. Ambos os movimentos determinam o caráter da organização da escola do trabalho. Ambos partem da ideia única básica da compreensão única marxista e revolucionária da tarefa da escola na nossa rápida época histórica. A organização da escola cria para a criança solo seguro e saudável, no qual irá desenvolver seu espírito social animado, alegre, trabalhador e forte das gerações futuras. Nós, conscientemente, apenas de passagem, tocamos a questão que parece muito importante sobre a ligação do trabalho com a ciência, com o qual luta agora o pensamento pedagógico. Tudo o que foi dito antes responde a essa questão. Separar este problema da questão geral sobre os princípios organizacionais da escola atual significa irremediavelmente afastar-se de uma solução minimamente aceitável para a escola. Na nossa colocação do problema geral, o trabalho ocupa o lugar principal, o mesmo lugar que nas questões da atualidade, pois a atualidade pode definir-se o mais proximamente possível como sendo a luta pelas novas formas sociais de trabalho. Aqui o trabalho está no próprio centro. No próprio centro também se encontra na escola. Ele entra na escola como elemento social e social formativo, ou seja, une ao redor de si todo o processo educativo formativo. Mas nós damos importância decisiva, antes de tudo, à solução organizacional do problema. Sua solução metodológica é possível apenas com a solução correta do problema básico organizacional e na via enfatizada por essa solução. A solução concreta do problema metodológico não pode ser caráter geral. Ele soluciona-se diretamente na dependência de diversas condições nas quais a escola trabalha, condições de determinação que determinam a tendência da escola, sobre o que falaremos depois. A solução concreta para uma determinada tendência pode ser dada apenas como resultado de muitos anos de acúmulo de experiência pelas escolas desta tendência.